Sim, eu sempre falo para as pessoas, não achem que a angústia seja um castigo. Não, ela é um caminho. Entre em contato com ela e não ignora a tua angústia, tá? Tá cheio de ideias, cheio de dicas, eu vou dar as minhas dicas e os meus pitacos também, portanto fica comigo, tô te convidando e já começo falando sobre o tema que envolve a nossa saúde mental e física, que é a angústia. A angústia é um sentimento que traz sofrimento psicológico, né? Tô angustiada e você até respira, suspira, não é assim? Pois é, você vê que traz no emocional, mas rapidinho passa pro físico. Vem aquela angústia que às vezes está presa no peito. Enfim, muitas vezes essa sensação de sufocamento pode ser confundida com transtorno de ansiedade, até mesmo de pânico, mas são sentimentos distintos, tá? E mesmo que traga desconforto e sofrimento, a angústia pode ser uma ferramenta, presta atenção, de autoconhecimento e superação. Tá tudo certo estar angustiado, vamos ver o que a gente vai fazer a partir daí. E para nos ajudar nesse caminho, conversar com a gente sobre o que causa angústia e como enfrentar esse sentimento, eu converso com a psicóloga, teóloga, palestrante Meire Camia. Seja muito bem-vinda, querida. Muito bom obrigada. Te receber, viu? Olha só. Amei. Porque a última vez que a Meire veio com esse vestido, eu falei, gente, que vestido lindo, né? E hoje ela veio com vestido lindo. Isso foi. Lembrei de você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E vamos falar dessa angústia que às vezes a pessoa sabe que está carregando uma angústia e não consegue se livrar dela. Pois é. Você sabe, gente, que a gente não gosta de sentir angústia. Ela realmente traz uma sensação ruim, um aperto no peito. Acho que todo mundo já sentiu essa sensação, assim, daquele aperto. E ela vem, a angústia, normalmente, ó, gente, a angústia ela é uma excelente ferramenta da inteligência emocional. Então, por mais difícil que seja suportar a angústia, quem consegue superar isso, consegue aumentar a sua evolução, inclusive espiritual, porque suportar a angústia, ela tem a ver com esse crescimento. Então, olha só, quando que a gente sente angústia? Toda vez que a gente gosta de alguém ou de alguma coisa e que a gente está, às vezes, prestes a perder. Por exemplo, quando você tem alguém doente na sua casa e você está lá acompanhando esse doente, aí você não sabe, será que a pessoa melhora, não melhora, será que morre, não morre, aquela coisa toda, e isso gera angústia. Outra situação. Você está no emprego e aí você começa a perceber um movimento lá que parece que você vai ser demitido. Será que eu vou ser, não vou ser? Então, é perto de um término, eu gosto do meu trabalho e eu estou naquela angústia. Ou até mesmo quando eu estou num namoro e às vezes eu nem estou muito afim daquele namoro, aí eu preciso conversar com o namorado e terminar o namoro. Mesmo que eu não queira mais o namoro, percebe que a conversa que eu vou ter com essa pessoa gera angústia. Percebe isso? Claro. Então a gente fala assim, ai meu Deus, vou ter que falar para a pessoa que eu não quero mais namorar com ela, ai meu Deus, né? E olha só um lugar onde às vezes a gente não percebe que tem angústia, mas tem. Todo mundo que tem filho em casa, pequenininho, você fala assim, filhão, vamos lá, escovar o dente porque nós vamos dormir agora. A criança que estava lá mó calma, brincando, o que ela faz? Começa a pular que nem uma louca, ela começa a agitar, ela não quer dormir, porque isso também é a angústia da criança. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com a finitude, porque a finitude é assim, a final do dia, que eu vou precisar dormir, sabe? Então, assim, aquela sensação de que algo eu não consegui viver ainda, está faltando algo, isso me gera angústia. Então a criança, ela se agita à noite porque ela fala assim, meu, tem alguma coisa que eu não vivi ainda, eu quero viver isso daqui mais um pouco. A angústia perto da morte é do tipo, meu Deus, acho que eu não vivi alguma coisa, eu não falei alguma coisa. Então essa sensação de que a gente ainda não viveu tudo é o que gera também a angústia. Agora, olha só como a angústia pode ser boa. A criança, você percebe que a angústia é algo natural do ser humano, todo mundo tem, é criança, é adulto, não importa, você vai sentir angústia o tempo todo. A angústia ela é positiva no sentido de que ela faz você entrar em contato com aquilo que te causa angústia. Então, por exemplo, a criança, ela tem as historinhas infantis. E ela vai ter sensações de medo, é o lobo mau, é a bruxa, é não sei o quê, e aquilo gera uma angústia na criança, né? Só que conforme você vai contando a história uma vez, duas, três,
como ela já sabe mais ou menos o enredo, aquele medo intenso que ela sentia, ela consegue começar a controlar aquele medo, até o ponto que ela fala, cara, não conscientemente, né, mas ela fala assim para ela mesma, cara, eu consigo suportar o meu medo, eu dou conta do meu medo não me matou. Aquela bruxa imensa, terrível que eu imaginei, ela não me matou. Então isso fortalece a tua autoestima. Então você se sente preparado para o próximo desafio. Então, conforme a gente vai suportando a angústia, a gente vai fortalecendo a nossa psique. Qual é o nosso erro hoje? Porque hoje a nossa juventude está fraca de cabeça, que a gente brinca, né? Fraca de cabeça. Que é o seguinte, nós não suportamos mais angústia. Então, por exemplo, antigamente eu precisava comprar um carro, né? Aí a gente ia lá, juntava o dinheiro todo mês, porque não tinha cartão de crédito, a gente não tinha essa facilidade de crédito que a gente tem hoje. Então a gente juntava primeiro o dinheiro e depois comprava o carro. Foi assim que eu comprei o meu primeiro carro. Eu não tinha crediário, não tinha essas coisas, eu juntei cada centavo na minha mão assim, e dei o dinheiro, o dinheiro vivo na mão do vendedor. Durante todo esse processo, a gente tem a angústia de não ter aquilo que a gente quer. Eu queria muito carro, mas eu não tinha. Eu tive que suportar, deixar de comprar isso, aquilo outro, e tudo isso também me gerava angústia, sabe? Do tipo, cara, eu quero aquilo e não posso ter, então eu fui suportando tudo isso, mas olha só, eu tive o meu prazer quando eu pude ter aquilo que eu queria. Esse processo fez com que eu desenvolvesse força de vontade, disciplina, capacidade de escolher e não pegar qualquer outra coisa, né? Escolhendo toda vez o carro, porque era a meta durante anos, né? Hoje, com essa facilidade que nós temos e com essa coisa dos pais quererem dar tudo que o filho quer, que o filho pede, para não deixar o filho chateado, o filho não sente angústia. A gente não sente angústia. Hoje você tira o carro antes de pagar o carro, entende? Então assim, você não sente angústia, você se mima o tempo todo. Como você não consegue entrar em contato com a angústia, você não se fortalece. Você não trabalha em você o suporte. Você tem que suportar a angústia e a gente não suporta, inclusive nos relacionamentos. Por exemplo, suportar o outro, que é dar o suporte, né, é aguentar a pessoa quando ela tá chata, é aguentar o mau humor às vezes do outro. E hoje em dia a gente não suporta mais, sabe? Então, por exemplo, o meu pai estava lá no hospital. Então ficava naquela coisa, vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer ou não vai morrer? Essa incerteza da morte e você estar junto com a pessoa, o doente, ele está passando pela angústia, tipo, eu vou morrer ou não vou morrer? Ele não sabe. Você que está junto também não sabe. Mas o fato de nós estarmos lá, de mãos dadas ali, suportando aquela situação, fortalece a relação, fortalece o amor e o amor vence. Então eu digo assim, não importa o resultado, eu estou aqui com você. E quando você passa por isso, você fala, caramba, eu estou mais forte, porque eu passei por essa situação, eu não sucumbi a essa situação, a angústia foi terrível, mas eu passei por ela. Então, meu espírito está mais forte porque eu venci uma batalha interna, entende? A angústia da vontade de quê? De largar tudo e sair correndo. Não é verdade? Então, as pessoas que não suportam a angústia, elas fazem isso na vida. Então, elas desistem no primeiro obstáculo, elas não desenvolvem força de vontade nem determinação, entende? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, não achem que a angústia seja um castigo. Não, ela é um caminho. Então, como a gente faz para suportar, então, a angústia? Aí eu quero dar algumas dicas do que você pode fazer para transformar essa angústia em algo positivo. Ótimo. E não ficar mergulhado nela. Esse é um problema. Às vezes a pessoa está na angústia, ela começa a se misturar na angústia e parece uma areia movediça que a pessoa é sugada para o fundo do poço e não consegue mais sair. E é aí que junta a ansiedade. Às vezes, da angústia, você gera ansiedade,
que é toda aquela sensação corporal, né? O medo e às vezes desenvolve até uma fobia por conta de uma angústia, tá? Então aí é quando a gente não conseguiu canalizar para algo positivo. Eu mergulhei na angústia e não saio. A angústia, gente, tem que ser tipo assim, ó, um túnel. Que você vai passar pela angústia, mas você tem que sair do outro lado, tá? Então, como é que a gente faz para sair e não ficar lá no fubá, que é o fubá que você mistura todos os problemas e mistura você junto e não sai, né? Então é o seguinte, em primeiro lugar, vamos entrar em contato com a angústia, não tenha medo dela. Então é assim, pega o que você está sentindo e coloca, a angústia é sempre uma energia, porque ela é um conjunto de vários sentimentos. Então você vai ter medo, porque você tem medo da situação, da incerteza do futuro, você vai sentir impotência, porque você não consegue resolver a situação, a impotência vai gerar frustração e frustração vai gerar mais duas emoções, que é tristeza e raiva, tudo junto. Por isso que a angústia é difícil de você dizer o que você está sentindo. Você está sentindo, né? Porque é tudo junto. Então, assim, percebe que tudo isso gerou uma energia e você não consegue dar conta dela. Então, tudo que é energia, gente, tem que sair no teu corpo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, caneta colorida, você pode pensar assim no momento, pega 10 minutos do seu dia e fala assim, cara, se essa emoção que eu tô sentindo aqui tivesse uma cor, que cor seria? Pega aquela cor, faz um desenho, um rabiscozinho, faz uma arte ali, desenha, bota aquela energia no teu corpo, sabe? Ela sai do teu coração e você vai colocando ali uma obra, não precisa ter uma forma, mas você está colocando aquilo em prática. Ou você pode fazer isso com o desenho, que é uma forma de você primeiro tirar aquilo de você. Ou dança, ou canta a sua angústia, entre em contato com ela e não ignora a tua angústia, tá? Criança, por exemplo, ela fica ouvindo a mesma história, até ela conseguir digerir aquilo. A gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro entre em contato, conheça isso, sabe? Outra coisa bacana que vai te ajudar muito é conversar com um amigo. Tem amigo, amiga, e você fala assim, amiga, eu tô precisando falar um pouco com você, vamos tomar um café, tá acontecendo isso na minha vida, aquilo outro, sei lá. Não precisa ter uma resposta, ela não precisa ser uma psicóloga, nada, você só vai falar isso para ela. Por quê? Porque o verbo dá forma ao pensamento. Então, quando você está na angústia, você tem muitos pensamentos juntos. E quando você fala para alguém, a palavra, ela parece que forma um conceito, ela forma uma imagem e fica mais fácil de você lidar com aquilo. Você fala, ai, olha só, a minha angústia, eu tô com esse problema, esse. Você começa a separar. Então, o seu lado racional, ele começa a vir, que é o teu lado pensante e inteligente. Quando você está mergulhado na angústia, é o seu lado emocional que está te puxando para aquilo e o teu racional não tem energia para funcionar. Por isso que é legal você colocar isso pro corpo e chorar. Chora, sabe? Tem situação que você está tão impotente, cara, que não te resta outra coisa a não ser chorar. Então chora gostoso. Chora. Chorou, você vai perceber que a tua cabeça começa a clarear. Aí você pega um papel, escreva tudo aquilo que te angustia. Qual que é o problema? Você está com conta para pagar e não tem dinheiro, você está com processo na justiça, você perdeu o emprego, bateram no teu carro, não sei o quê. Você vai colocar tudo isso escrito num papel. E aí você vai para a parte da solução, que é o que está na minha mão? O que eu posso fazer agora? Então eu vou vendo lá em termos de prioridades, olha, isso aqui eu realmente preciso resolver, mas eu preciso falar com fulano, ciclano e beltrano. Aí você entra no processo de resolução de problemas. Porque, Cláudia, todo mundo aqui que é ser humano, não quer ter uma vida só plena e de festa e sem problemas, porque a gente sabe que é impossível. O problema sempre vai acontecer na nossa vida. E a gente não tem problema em ter problema. O que a gente não quer é não saber resolver o problema. Então, assim, o que nos causa angústia é não ter uma solução. É eu não dar conta daquilo, eu não saber resolver aquilo. E como um quebra-cabeça, eu não quero ganhar o quebra-cabeça montado. Eu quero montar o meu quebra-cabeça, que é um problema, né? Então, você precisa começar a criar uma solução. E é dessa forma que a gente faz. A gente vai espalhar as peças na mesa, e aí a gente vai começar a ver qual que se encaixa na minha prioridade. Você vai organizar o seu dia, planejar o seu dia, de forma que todos os dias você faça uma ação
que você vai resolvendo os problemas aos poucos. Tem coisa que você vai ter que ter paciência para esperar, porque às vezes um processo na justiça e tal vai demorar um tempo. Não está mais na tua mão, mas o que está, você vai fazer agora. Se organizando. Isso. Perfeito.